Saudações, aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E hoje dando continuidade a mais um vídeo da série Aprendendo RPG e Aprendendo Dungeons and Dragons. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre combate. Nós já começamos o vídeo falando sobre combate, tivemos dois vídeos específicos, um explicando a mecânica de combate, outro explicando como são feitos os ataques, e hoje a gente vai aprofundar algumas regras aí, né, complicações que podem acontecer durante o combate, certo? Então fiquem aí, porque esse vídeo ele tem mais uma pegada de enciclopédia, de um vídeo assim de consulta, vou consultar tal regra, você abre aqui, né? São regras que são fáceis de decorar. E é isso, pessoal. Não se esqueçam, vou dizer aqui, parando tudo, deixem um like, compartilhem o vídeo com seus amigos para que conheçam o nosso trabalho, inscrevam-se caso não sejam inscritos e bora lá! A primeira regrinha que eu quero abordar aqui é a regrinha do dano crítico, né? A gente já viu em vídeos passados a questão do acerto crítico. No segundo vídeo da série, né, Aprendendo RPG, que a gente viu sobre testes, a gente viu lá que sempre que você tirar um 20, ele é um acerto crítico, um 20 ali no dado. Na parte de combate, a gente viu novamente isso aí. A regra é a mesma, só que a gente viu mais aplicado ao combate a mesma regra, que tirou um 20 ali no dado, é um acerto crítico. E eu esqueci de mencionar o que acontece quando você dá um acerto crítico num ataque. E aí vem a questão do dano de acerto crítico, que é diferente do dano de acerto normal. Geralmente, quando você dá um ataque normal com uma arma, por exemplo, existe o dado que representa o dano daquela arma. Isso a gente viu no último vídeo aí sobre realizando ataques, né? Uma espada longa é um D8. Se for uma espada longa com duas mãos, é um D10, né? Que é um dado de 10 faces. Às vezes você é um Thief, né? Um rogue, né? Usando a habilidade de assassinar. Quando você usa, aí entra os dados da própria habilidade, entendeu? Às vezes um dano ele pode ter muitos dados envolvidos. Quando esse dano for um acerto crítico, o que vai acontecer? Você vai pegar a quantidade de dados que você normalmente causaria e você vai duplicar. Por exemplo, se você deu um ataque com uma espada longa, D8, você em vez de dar um D8, você vai rolar os dois D8, certo? O dano ele não vai ser necessariamente dobrado. O que vai ser dobrado é a quantidade de dados. Se você tem um D8 de dano, mais sei lá, um dado ali de alguma habilidade que você usou para aumentar o dano, aquele dado também vai ser duplicado, certo? Então essa é a regra aí para dano crítico. Esse dano crítico ele também serve em relação a ataques mágicos. Se você deu, sei lá, um raio de fogo e acertou um acerto crítico, o dado que você vai rolar, que você iria rolar do dano do raio de fogo, se for o dano crítico, ele vai ser 2 dados em vez de um só, né? Se tiver alguma magia que você rola 2 dados... por exemplo, se não me engano é um machado grande. Você rola 2d6, ou é a espada grande que rola 2d6 de dano. Em vez de ser 2d6, se o dano for crítico, vão ser 4d6 de dano. Ok? Espero, se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários a respeito disso. O próximo tópico aqui que eu quero abordar é já entrando na questão do uso da grid, né? A gente viu já pincelou um pouco mais sobre o uso da grid. Eu vou trazer aqui mais algumas regras que eu acho relevante, né? E essa regra agora vai dizer respeito ao tamanho do personagem. Então a gente vê que a grid ela é formada tipo um tabuleiro de xadrez, né? Ele tem vários quadradinhos. Esses tamanhos de quadradinho eles tem uma convenção. Eu não lembro agora quantos centímetros ou quantos milímetros por quantos milímetros, mas ele é padrão de Dungeons and Dragons. Sempre que você comprar uma grid, não importa onde, não importa nem se é oficial, o tamanho é esse, até porque o tamanho dos tokens, a base delas é feito também para encaixar perfeitamente, né? Então não importa o tamanho, sempre eles foram projetados para caber ali. Aí vem a grande questão. Existem 6 tamanhos oficiais em Dungeons and Dragons. Você tem o tamanho médio,
Daí, diminuindo do médio, você tem o pequeno e o minúsculo, né? Em inglês seria o small e o tiny. E aí, acima do médio, você tem o grande, enorme e o gargantuan, né? Que eu não sei nem se tem tradução para o português para isso. Mas seriam esses 6 tamanhos. O tamanho médio, eu acho interessante, muito bem pensado isso, que o Dungeons and Dragons ele foi criado, essa questão de tamanho, sob a perspectiva e o olhar humano. Então o tamanho médio é o tamanho de um ser humano. Então, entre 1,5 metro até uns 2,20 metros, 2,5 metros talvez, você pode dizer que uma criatura é do tamanho médio. Um anão geralmente varia ali de 1,40 m até 1,50 m, nessa variação aí. O anão, ele é considerado médio, por mais que ele seja menor assim que a gente. Então, existe uma margem ali. Em termos de regra, o médio, uma criatura do tamanho médio, ela ocupa perfeitamente o quadradinho ali do token, né? O quadradinho ali do tabuleiro, certo? E daí você vai para a criatura pequena. As criaturas pequenas, elas variam ali de 1,20 m até mais ou menos 1,40 m. Um exemplo disso, de uma raça jogável, são os Halflings, né? Ou Hobbits. Halfling e Hobbit é a mesma coisa, certo? E é uma criatura jogável de tamanho pequeno. O Halfling não, vamos dizer logo assim, as criaturas pequenas, elas ocupam um quadrado também, só que o token delas é um pouquinho menor. Então existem algumas regras ali para que fazem ter diferença entre uma criatura média e uma criatura pequena. A primeira é a habilidade que ela tem de atravessar espaços bloqueados por outras criaturas, né? Se tiver, por exemplo, 2 inimigos bloqueando o caminho, não deixando ninguém passar, a criatura pequena ela consegue passar por ali, por onde o caminho está sendo bloqueado, mas como se fosse um terreno difícil. E a outra mudança, geralmente as criaturas do tipo pequena, do tamanho pequeno, elas têm redução no deslocamento, né? Geralmente uma criatura média ela desloca 6 quadradinhos ali no tabuleiro, uma criatura pequena geralmente, né, ela se desloca só 5, porque é para refletir o tamanho pequeno. E daí vem a criatura do tipo Tiny, que é minúscula. A criatura do tipo Tiny pode ser passarinho, gato, até cachorro, né? Criaturas pequenininhas. Elas não chegam a ocupar um quadrado. Ou seja, pela regra, um quadrado ali no tabuleiro ele consegue comportar até 4 criaturas do tamanho Tiny. Além disso, se tiver uma criatura média ou pequena ali ocupando um determinado quadrado, ou qualquer criatura, na verdade, né? Se tiver algum quadrado sendo ocupado, a criatura do tamanho tiny, tamanho pequeno, do tamanho minúsculo, consegue entrar nesse quadrado, mesmo ele estando ocupado. Tem essa grande vantagem também, né? Ela é pequenininha. Eu durante aí a edição do vídeo, eu vou colocar as tokens físicas para vocês verem os tamanhos aí bem direitinho. O tiny, o pequeno, o minúsculo, o pequeno, o médio e o grande, né? Eu não tenho miniatura de criatura huge, enorme, e nem gargantua, porque são carésimas, né? Essas miniaturas, né? A gente joga RPG, mas é pobre, certo? Depois você tem as criaturas do tamanho big, que seriam criaturas grandes, né? Um cavalo, por exemplo, é uma criatura grande. Ela tá ali no limite. Ela é a menor criatura grande que existe, né? Talvez. Mas tem monstros, por exemplo, o troll, o ogro, são todas criaturas grandes, né? A criatura grande, o token dela, ela ocupa um total de 4 quadrados ali na grid, né? Ela ocupa ali, por exemplo, se uma criatura média ocupa um quadrado, essa criatura grande ela vai ocupar 2 quadrados por 2 quadrados, ou seja, um total de 4 quadradinhos ali. Não dá para dizer que é o dobro do tamanho, porque é em 2 dimensões, né? Mas ela ocupa o dobro do comprimento pelo dobro da profundidade ali na sua grid, certo? Aí no exemplo vocês conseguem ver direitinho como é que é uma criatura grande. Depois vem uma criatura huge, que seria uma criatura enorme, que é maior ainda do que a grande. Geralmente ela ocupa 3 por 3, ou seja, são 9 quadradinhos ali, né?
Então ela 3 de largura por 3 ali de profundidade. 3 de largura por 3 ali de profundidade. Eu tô tentando ver aqui porque o chroma key tá cortando um pedaço da minha mão. E por último vem a criatura do tamanho Gargantuan. Gargantuan são criaturas de 12 quadrados para mais, né? Então se você tem ali 4, a gente tá pensando sempre por espaços perfeitamente quadrados. Então 4 quadradinhos por 4 quadradinhos seria Gargantuan. Só que pode ser muito maior. Você pode ter um Gargantuan de 5 por 5, de 10 por 10. Assim, Gargantuan é desse tamanho pra cima. Tudo que for daqui pra cima é Gargantuan. E ainda por cima tem algumas criaturas que nem chegam a ocupar tamanhos assim perfeitamente quadrados, né? Por exemplo, o Verme Púrpura, que ele é um minhocão, né? Ele pode muitas vezes ter 4 quadradinhos ali, mas o comprimento deles é a perder de vista, entendeu? Então não, eles já começam a sair dessa ideia de ser um quadrado o espaço que eles ocupam. Terminamos aqui a parte agora dos tamanhos de personagem, até foi uma explicação até mais comprida do que eu pensei. Eu queria ter um assunto agora que eu queria abordar com vocês, que é questão de diferenças entre ataques, né? A gente fala no vídeo retrasado que eu introduzi a ideia de combate, e no vídeo passado que eu falei da questão do ataque, eu abordei... Está quente demais aqui, mas eu abordei a questão da diferença entre o ataque corpo a corpo e o ataque à distância, certo? O ataque corpo a corpo, para ele acontecer, o personagem ele tem que estar no quadradinho perfeitamente adjacente ao quadrado em que o oponente está, certo? Eu tô colocando aí a imagem para vocês verem como funciona. Se for um pouco mais distante que isso, ou seja, se tiver um quadrado entre eles dois, já não é mais considerado corpo a corpo. A não ser no caso... Aí a gente vai ter um vídeo específico sobre armas, mas tem a lança, né, que tem a habilidade Reach, que é alcançar, né? Algumas armas têm essa habilidade de alcançar, então elas contam como corpo a corpo, mesmo tendo um único quadrado ali entre dois personagens. Mas em 90%, exceto as armas que têm a habilidade de alcançar, todas as outras armas corpo a corpo você tem que estar perfeitamente adjacente ali, colado com o personagem. A partir do momento em que você distancia um quadradinho que seja, já é considerado a distância. E quando você pega ali, e vai ter um vídeo específico sobre armas, mas quando você pega ali a tabela de armas, geralmente você tem ali a distância que a arma ela alcança, né? Eu tô pegando aqui, por exemplo, a funda, né? Que é, quem não sabe, é um barbante ali, um lenço, alguma coisa que você coloca, uma tira de couro, né? Que você coloca uma pedra, gira e arremessa a pedra contra a pessoa, né? Também tem as armas de arremesso, você pode arremessar uma adaga, por exemplo, né? Mas tem aí arco e flecha, besta, o que mais tem é arma à distância, certo? Uma lança que você arremessa, né? Algumas armas elas têm a propriedade arremesso, e daí quando você arremessa elas funcionam como arma à distância, certo? Geralmente, quando uma arma ela tem uma propriedade de ataque à distância, ela tem um númerozinho menor barra um númerozinho maior. No caso da funda, né, do sling, que seria a funda, os números seria 30 barra 120. Esse 30 eu tô colocando aqui na tela para vocês verem uma imagem de exemplo. Eu escolhi especificamente o sling, né, porque ela tem uma distância pequena e iria ficar uma imagem grande o suficiente, senão se eu fosse por arco e flecha, teria que botar uma distância grande aí para vocês verem, né, na grid. Mas o sling ele tem 30 feet de alcance. Esses 30 feet seria o alcance normal, certo? Ou seja, até 6 quadrados para frente ou em qualquer direção. É um alcance que seria o alcance normal em que uma pessoa que estivesse operando aquele sling, ele arremessaria e acertaria sem grandes dificuldades. Acima de 30 já é considerado long shot, ou seja, tiro longo. O tiro longo ele é muito mais difícil porque é muito distante, ele está acima da distância normal daquela arma.
O projétil, ele ainda consegue alcançar, mas assim, ele já tá perdendo força e já tem alguma dificuldade para chegar lá. Você já pode dizer que você tá dando um tiro de sniper na pessoa. Então, acima de 30, a regra é, no caso do sling, né? No caso do arco e flecha, já é outra distância muito maior, né? Mas assim, porque um arco e flecha alcança mais longe do que uma funda, certo? Mas acima, quando você já entra nessa barrinha aqui, nessa faixa, né? Você tá vendo aí a imagem que eu coloquei na tela. Nessa faixa que seria a faixa do tiro longo, esse tiro ele já é realizado com desvantagem, certo? Então, se você tá querendo atirar em um personagem a 8 quadrados de distância de você com uma funda, já é considerado um tiro com desvantagem. E acima de 120 é onde já não alcança mais. Para o nosso exemplo, né, que é a funda. Para outras armas, esses números são maiores, ok? Por exemplo, se não me engano, o arco longo são 320. Eu não tô com ele aqui anotado, mas eu vou colocar na edição para vocês verem. 320 é muito. Tanto é que eu optei pela funda justamente para ter um exemplo mais fácil de mostrar aqui para vocês, certo? E tem uma questão também que as armas as armas à distância você consegue atirar com elas num combate corpo a corpo. Se você tá com um arco e flecha, o inimigo chegou ali encostado em você para dar um ataque de espada, é possível você dar uma flechada nele com seu arco e flecha. Porém, esse ataque, por regra, é considerado com desvantagem, porque considera-se que o inimigo que chegou ali encostou em você, ele tá te atrapalhando, certo? Não é a mesma coisa que arma de fogo, que é o tal do tiro a queima-roupa. O Dungeons and Dragons é um jogo de fantasia medieval, então você atacar com arco e flecha com um inimigo que tá colado em você é ruim para você. Tudo bem, terminamos essa parte aqui de ataque à distância. Vamos para a próxima regra, que é a regra de ataque de oportunidade. O ataque de oportunidade ele funciona da seguinte forma. Vou explicar aqui o conceito para vocês. Vamos supor que dois inimigos estejam se enfrentando ali no corpo a corpo. Chegou, a regra de Dungeons and Dragons, chegou a vez do oponente. O oponente ele quer se distanciar de você. Então ele tá lá, engajado em combate contigo, ele usa a ação de movimento dele para se afastar de você. O conceito por trás disso, o jogo considera que ele virou as costas para andar na direção oposta à tua, entendeu? Essa seria a regra. E daí, como ele virou as costas, você que está atacando ele tem a oportunidade, né? Ele abriu uma brecha e gerou aí o ataque de oportunidade, que você pode atacar ele pelas costas, porque ele abriu a defesa dele, certo? Essa é uma grande questão, porque sempre quando isso acontece, vamos supor que você está lá no meio do combate, o cara se distanciou de você, o cara entrou na sua zona de ameaça e saiu, já gerou um ataque de oportunidade. Ok. Como não é a sua vez, é a vez dele, ele tá no turno dele ali, usando o deslocamento dele, esse ataque de oportunidade, ele é uma ação do tipo reação. Então você vai ter direito a uma reação. Que reação é essa? Atacar o cara, realizar um ataque. Não é realizar uma magia ou realizar uma habilidade especial, é um ataque. Você vai atacar com a espada, ou com a mão, ou com seu cajado, ou seja lá com que você tiver condições de atacar ele, ok? E lembrando, eu falei ali no primeiro vídeo da gente sobre combate, todo jogador, todo personagem tem direito a uma única ação do tipo reação, certo? É bom ter isso. Se você já usou sua reação naquela rodada, esse ataque de oportunidade vai ser desperdiçado. Você não vai poder usar porque você já usou a sua reação ali naquela rodada, ok? Se não usou, você pode usar o ataque de oportunidade. E por parte, vamos dizer que você queira se distanciar do oponente, né? Sem gerar ataque de oportunidade, ok? Beleza. Então vou trazer aqui o conceito ali do combate como seria na vida real. Em vez de você virar as costas, você vai assim de frente para ele, se afastando ali de costas para ele, tentando ganhar distância, mas sem abaixar a guarda, ok? Então essa ação ela
foi abordada no nosso vídeo ali, no primeiro vídeo de combate, que é uma ação do tipo desengajar. Você vai gastar sua ação principal, ou seja, não vai realizar um ataque contra o oponente. Ao invés disso, você vai usar a ação de desengajar. E aí você desengaja e consegue ir para longe dele, sem que ninguém... Você pode estar cercado de inimigos, nenhum inimigo vai desencadear, né, o gatilho ali do ataque de oportunidade para eles. Né? Porque lembrando que reação ele tem que ter um gatilho que desencadeia aquela reação. Ok, beleza. Próxima regra que eu quero abordar aqui é o ataque com duas armas, né? Você pode, se quiser, existe uma feat, né? Um talento ali que você pode ter no seu personagem, que é o talento ambidestria. Que aí, quando você tem esse talento ambidestria, você realiza os dois ataques com as duas mãos sem nenhuma penalidade. Agora, se você simplesmente quiser um personagem que tem uma arma em cada mão, mas não tem a habilidade ambidestria, é possível também. Você pode ter uma espada curta em cada mão, e aí chegar na sua vez você vai atacar com as duas mãos, né? Você chega lá, pá, fica atacando com as duas mãos. É possível, é perfeitamente possível você ter um personagem assim. Porém, tem regra para isso, certo? Se o seu personagem tem uma arma em cada mão, chegou a sua vez, você quiser atacar, o ataque com a mão dominante é considerado o ataque principal, e o ataque com a mão, sei lá, a mão esquerda, né? Algumas pessoas são canhotas, mas vamos lá, o ataque com a mão não dominante, você vai usar a sua ação bônus, ok? Lembrando também, a ação bônus, todo personagem tem direito a uma ação bônus por rodada. Se você gastar a sua ação bônus fazendo o ataque com a sua mão esquerda, não vai ter mais ação bônus caso você queira fazer alguma outra coisa. Mas beleza, né? RPG é isso, é estratégia, ok? Então, o que vai acontecer? Isso, independentemente, isso tendo ou não ambidestria, é desse jeito. Você ataca um ataque com ação principal, um ataque com ação bônus, né? Cada mão é uma ação principal, ação bônus. Pronto. Agora vamos lá. Como é que funciona o ataque com a mão não dominante, caso você seja... Se você é ambidestro, as duas mãos são dominantes, né? Se você não for ambidestro, você vai... Continuando. Grappling. Grappling é agarrar. Você pode dizer assim, não, eu vou usar minha ação de ataque para agarrar o oponente, né? Então, como é que funciona essa ação de agarrar? Você vai tentar imobilizar ele ali. Você que está tentando imobilizar vai realizar um teste de força atletismo. Ali na tua ficha tem ali as habilidades que você tem. Uma delas é força atletismo. Vai realizar um teste de força atletismo. O oponente, ele vai tentar resistir, né? Ele vai lutar de volta para não ser agarrado. É um jiu-jitsu ali acontecendo, né? E como é que ele ganha ali no jiu-jitsu de você? Ele vai realizar ou ele vai escolher um dos dois. Ou ele vai realizar destreza acrobacia, ou ele vai realizar um teste de força atletismo também. Então vai ser ou força atletismo contra força atletismo, ou força atletismo contra destreza acrobacia. Se o resultado, ou seja, é um teste resistido. A gente viu lá no segundo vídeo sobre testes, é um teste resistido de pessoa contra pessoa. Quem tirou o resultado maior foi quem ganhou. Se você, no seu teste de força atletismo, tiver um resultado maior do que o seu oponente, isso significa que o oponente foi agarrado, foi imobilizado. Você conseguiu dar um armlock ali nele, conseguiu encaixar ali o mata-leão com um gancho ali embaixo para o cara não conseguir sair. Imobilizado o cara. Beleza, o cara tá lá imobilizado. Se ele tiver um resultado maior, significa que ele conseguiu se desvencilhar de você e ele não está imobilizado. Aí a gente viu ali um vídeo sobre as condições. Tem um vídeo que eu abordei aí as condições. Existe uma condição chamada grappled, né? Ou grappled, não sei como é que fala. Desculpa, meu inglês falhou hoje. Mas tem essa condição grappled que você simplesmente agarrou, conseguiu imobilizar o cara. E ele tá nessa condição, né? E aqui vem uma questão importante.
Se você tentar imobilizar um personagem que estiver incapacitado, você tem sucesso automático, não precisa nem testar, até porque o cara tá incapacitado, ele não tem como resistir. Agora, esse momento do vídeo eu vou abordar 3 regras opcionais. Eu boto um opcional entre enormes aspas, porque é um opcional que, na minha opinião, é um opcional obrigatório, né? Ah, mas por que na quinta edição colocaram como opcional? A resposta é simples, para tornar o sistema mais simples, né? O sistema mais tranquilo aí de mestrar, das pessoas aprenderem. Sempre é esse objetivo, né? E eu acho louvável, né? O RPG já é muito complicado, muito cheio de regrinha. E qualquer esforço que eles façam para tornar mais simples é bem-vindo. Porém, essas regras elas são importantes demais, né? Então, geralmente, oficialmente elas são opcionais, mas assim, ninguém considera elas opcionais. Todo mundo coloca obrigatoriamente já é tácito ali, quando você entrar numa mesa de RPG, que todo mundo vai estar usando essas 3 regras. A primeira regra é a regra de cobertura. Nossa, essa regra, como é que ela pode ser opcional, né? Cobertura, ela funciona quando você está atacando ou quando você está sendo atacado com um ataque à distância, ou seja, arco e flecha, besta, funda, lança, ok? E aí você vai se abrigar atrás de uma parede ou qualquer coisa do tipo. E daí vamos agora para a grid de combate, né? Eu estou colocando aí na tela para vocês o exemplo, inclusive o exemplo que está no manual do mestre, que eu acho que é perfeito. Existem 3 tipos de cobertura. Existe a meia cobertura, o 3/4 de cobertura e existe a cobertura total. Eu vou logo para a cobertura total, eu acho que é melhor a gente começar pela meia cobertura, né? Como é que você sabe se o oponente está em meia cobertura? No exemplo ele colocou uma criatura do tamanho grande, né? Porque a criatura do tamanho médio, ele é o caso particular das criaturas maiores, né? Vamos supor que tá lá um troll se abrigando. No exemplo aqui a gente tem um ogro, né? A gente tem um ogro aí. Então vamos imaginar um ogro se abrigando atrás de uma parede para não tomar flechada. Você quer ver, você mestre ou você jogador quer ver quanto de cobertura aquele ogro tem. Você vai escolher o ogro, como ele é uma criatura grande, ele ocupa 4 quadradinhos, você vai escolher um quadradinho, de preferência o quadradinho que tiver mais exposto ali do ogro, ok? Você pega aquele quadradinho o mais exposto possível e aí você vai pegar uma quina. Vamos supor aqui, o jogador com arco e flecha, ele tá ocupando o quadradinho ali dele. Você vai pegar uma quina, de preferência a quina que tiver mais próxima, né? Que você sentir que vai ter mais sucesso nessa nossa atividade aqui, né? Pega uma quina do quadradinho do atacante e pega um quadradinho ali da pessoa que está sendo atacada, certo? Então você vai traçar uma reta para cada quina daquele quadradinho do atacado. Se as 4 linhas que você traçou, nenhuma tiver bloqueada por parede, significa que não está tendo cobertura ali. Que o cara tá, por mais que ele esteja se escondendo, ele tá perfeitamente visível ali para o arqueiro, certo? Se tiver uma ou duas linhas que estiverem sendo bloqueadas ali por alguma parede, então significa que aquele oponente está com meia cobertura. E se tiver 3 ou 4 linhas sendo bloqueadas, significa que ele está com 3/4 de cobertura. Aí você vai me perguntar, se tiver 4 já é considerado cobertura total. Depende. Você pode ter 4 linhas ali sendo bloqueadas, mas de alguma forma o personagem ainda está visível. Se de alguma forma ele ainda estiver visível, é 3/4 de cobertura. Agora, se ele tiver totalmente coberto, as 4 linhas que você traçou, nenhuma chegou nele, todas elas foram bloqueadas pela parede, e além de tudo ele não está visível, aí é cobertura total. E como é que funciona as coberturas? Se o oponente ele tiver com meia cobertura, você vai pegar a CA dele, somar mais 2. É como se aquela parede ela passasse a fazer parte da armadura dele. Se a cobertura dele for 3/4 de cobertura, você vai pegar a CA dele e somar mais 5.
E se ele tiver cobertura total, você simplesmente não consegue acertar ele, né? Porque ele não tá acertável. Ele tá completamente protegido pela parede. A próxima regra opcional é a regra de flanqueamento. Essa aí realmente algumas pessoas não adotam. Eu acho que é uma regra tão simples que dá para adotar. Que é o seguinte, que é quando o oponente está sendo atacado pelos dois lados. Vamos supor que você esteja aqui atacando a pessoa. Se um aliado teu for atacar aquele mesmo oponente em um ângulo de 180 graus de você, ou seja, ele no lado perfeitamente oposto, a gente pode considerar aqui que aquele oponente ele está sendo flanqueado. Isso significa que as duas pessoas envolvidas nesse flanqueamento, eles passam a atacar com vantagem. Tá aí o exemplo aí para vocês verem como é que seria um flanqueamento, né? Não tem muito mais o que explicar, é isso aí que vocês estão vendo. E por último tem a regra de deslocamento em diagonais, certo? A gente viu aí que cada quadrado significa 1,5 m. Só que a gente tem que ver aí o teorema de Pitágoras, né? Que quando você anda em diagonal, ali já não é mais um cateto, ali já é uma hipotenusa. Então, em outras palavras, as diagonais, se você for de um quadrado para outro, na diagonal, a distância que você percorreu é maior. Mas ela não é maior a ponto de contar em dobro. A regra de diagonais é importante porque pode acontecer de um jogador pedir, não, eu quero me deslocar aqui na diagonal. E aí, o que que você vai fazer? Porque se cada vez que ele andar na diagonal, você for contar como se ele estivesse fazendo uma escadinha, isso também não é uma coisa muito perfeitamente justa, vamos dizer assim, né? Porque ele vai estar andando, ele vai estar sendo contabilizado mais do que ele realmente andou. Então, existe uma regra que é a regra para como contabilizar o deslocamento em diagonais. E essa regra é bem simples. A primeira diagonal é considerada de graça, né? No sentido de contar como apenas um quadrado. A segunda diagonal conta como 2 deslocamentos. A terceira como 1 deslocamento. A quarta como 2 deslocamentos. Certo? É isso, né? Se você tem um personagem que ele tem deslocamento de 6 quadrados, ou seja, 30 feet, né? Significa que ele vai andar 6 quadrados ou assim na vertical ou na horizontal. Mas se ele for andar na diagonal, muda um pouco. Então vai ser 1 quadrado, a segunda diagonal 2, a terceira 1, a quarta diagonal 2. Né? Isso em termos de regra vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai conseguir andar 4 diagonais, né? Se ele for na regra ali da diagonal. Ok? Não são regras complicadas, né? Se você fizer um esforcinho aí para entender, ok? E quando você chega ali na hora H para você jogar, você vai ver que tudo fica muito mais simples quando você vai para a prática. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Se ficou alguma dúvida, fale aí nos comentários. E antes de acabar o vídeo, mais uma vez, se não deixou o like, agora é a hora para você deixar o seu like, certo? E é isso. Vejo vocês na próxima aventura e falou!